Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é princípio fundamental da contagem. Essa aula ela trabalha com início do assunto chamado análise combinatória, esse conteúdo, e esse conteúdo envolve problemas de contagem, mas não contagem direta, e sim estratégias para efetuarmos cálculos em algumas situações. Então vamos ver um exemplo. Numa sala temos 2 homens e 3 mulheres. Quero saber de quantos modos eu consigo selecionar um par. E esse par deve ser composto por um homem e uma mulher. Então vamos lá. Analisando a questão, eu vou chamar esses homens de H1, H2 e as mulheres de M1, M2 e M3. Preciso formar um par, então eu vou escolher primeiro o homem que fará, que vai compor esse par, e depois a mulher. Então eu tenho a possibilidade do homem escolhido ser o H1. Se for o H1, eu posso compor o par com a mulher 1, com M2 ou com M3. E aí nós teríamos os pares H1M1, H1M2, H1M3. Se for o homem 2, mesmo raciocínio. Ele pode compor o par com a mulher 1, mulher 2, mulher 3, e aí ficaremos com H2M1, H2M2, H2M3. É fácil verificar, olhando ali, que nós temos 6 pares diferentes. Mas a análise combinatória ela não está muito interessada em saber quais são os pares. Esse raciocínio que nós trabalhamos aqui é chamado árvore de possibilidades. Mas, como eu falei, a análise combinatória quer mais saber quantos são do que quais são. Então, vamos a um outro raciocínio. Então, eu posso calcular o número de pares usando esse raciocínio aqui. Eu tenho a primeira etapa é escolher quem será o homem que vai compor esse par, e uma segunda etapa, quem será a mulher. Então, para a escolha do homem, temos duas possibilidades, H1, H2. Para cada uma dessas duas possibilidades, nós temos 3 possibilidades para mulheres. Então, se for H1, tem 3 possibilidades. Se for o H2, 3 possibilidades. Então, para cada uma das duas possibilidades, nós temos 3. Quer dizer que o total, basta eu multiplicar 2 vezes 3, 6 pares. Esse raciocínio aqui é chamado princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, ele é enunciado da seguinte forma, uma maneira de enunciá-lo é essa. Se uma tarefa é composta por 2 etapas sucessivas e independentes, de tal modo que a primeira etapa pode ser realizada de N maneiras, e para cada uma dessas maneiras, a segunda etapa pode ser realizada de P maneiras, o total de maneiras que essa tarefa pode ser realizada é igual ao produto N vezes P. Então está aqui, etapa 1, N maneiras, N possibilidades, etapa 2, P possibilidades. Então, a tarefa é só fazer o produto das duas quantidades. Um exemplo aí. Uma moeda será lançada 3 vezes. Quantos são os resultados diferentes que podemos obter? Então, repara. Primeiro lançamento é a primeira etapa. Segundo lançamento, a segunda etapa. Terceiro lançamento é a terceira etapa. Então, a primeira etapa são 2 possibilidades. Pode ser cara ou coroa. Independente de qual seja o resultado da primeira etapa, a segunda etapa também são 2 possibilidades. E a terceira
outras duas possibilidades. Então você tem 2 vezes 2 vezes 2. 8 são os resultados possíveis. Então vamos ver aí. Paulão dispõe de 6 cores para pintar uma bandeira de 4 faixas. Cada faixa deve ser pintada de uma só cor. De quantos modos ele pode realizar a pintura? De modo que não haja faixas de mesma cor. Então não pode ter duas faixas de mesma cor. Já está aqui o cálculo. Como é que eu chego a esse raciocínio? Aqui está a bandeira e aqui eu vou usar esse exemplo para pintar. Então vamos supor, eu tenho seis faixas, né? Perdão, seis cores. A primeira faixa eu escolhi a cor azul, mas eu tinha 6 possibilidades. Uma das possibilidades era a cor azul, mas podia ser azul, podia ser amarela, verde, podia ser qualquer uma das cores que eu tinha disponível. Uma delas era azul. Quando eu for pintar a segunda faixa, o que eu não posso, né, fazer? Eu não posso usar a cor azul. Então eu não tenho mais 6 cores disponíveis, eu só tenho 5. Então pintei de amarelo. Eu só não podia pintar de azul. Então 5 possibilidades, porque a azul já estava excluída. Quando eu for pintar a terceira faixa, eu não posso usar nem azul, nem amarelo, porque não pode ter faixa de mesma cor. Pintei de vermelho. Tenho 4 possibilidades. Eu escolhi a vermelha, mas eram 4 possibilidades. 2 eu estava impedido de usar. Agora eu não posso usar essas 3 cores para pintar a última faixa. Pintei de verde, mas eu tinha 3 possibilidades. Eu usei a verde, mas eram 3 possibilidades. Por isso que eu tenho 6, 5, 4 e 3, 360 maneiras diferentes de pintar essa bandeira seguindo esse critério. E agora eu quero que não tenha duas faixas vizinhas da mesma cor. Eita, olha lá o spoiler. Não pode ser vizinha? A primeira, eu continuei pintando de azul, 6 possibilidades. Quando eu for pintar a segunda, que é vizinha à primeira, não pode ser azul. Então só tenho 5 possibilidades, porque não pode ser azul. Escolhi amarela. Quando eu for pintar a vizinha, agora, eu só não posso usar a amarela. Azul eu posso, porque ó, são faixas vizinhas. Essa primeira não é vizinha à terceira. Então eu tenho 5 possibilidades, porque a única que eu estou impedido de usar é a amarelo. Tanto que eu usei azul de novo. Tinha 5 possibilidades, uma delas era a azul. Agora, para pintar essa faixa, eu só não posso usar azul. Então eu posso usar qualquer uma das outras cores, inclusive a amarela. Então eu tenho 5 possibilidades. Pintei de verde. Então 6 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 750 maneiras diferentes. E essa era a nossa aula de hoje. Fiquem bem, até a próxima.